O John Textor, do Botafogo, faz um pedido junto à CBF, que mexe com o futuro próximo do Vasco. O novo diretor executivo do futebol vascaíno será apresentado nesta segunda-feira aos jogadores do elenco. Amistoso programado para Natal ainda não foi confirmado pelo Vasco. Em evento na França, Payet fez algo que o Vasco durante algum tempo deixou de fazer. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Durante algum tempo eu bati na tecla de que o Vasco não se aproveitou comercialmente, não se aproveitou em fazer ações de marketing. Na França, seria muito natural que os fãs do Olympique de Marseille, que os fãs do Payet quisessem adquirir produtos do Vasco. Afinal de contas, Payet é um ídolo do clube. E o Vasco pouco fez ou nada fez. Ontem, em uma ação na França, mostrou a camisa do Vasco. E o Payet sequer é jogador do Vasco da Gama. Precisou o Payet deixar o Vasco para que a camisa do Vasco fosse mostrada na França e para várias partes do mundo. Está faltando malandragem, expertise, talvez seja a palavra correta, do departamento de marketing do Vasco. Bom, já foi anunciado, não pelo Vasco, uma partida amistosa para o dia 5 de julho, às 17 horas, na Arena das Dunas, em Natal, contra o Montevideo Wanderers, time do Uruguai, jogo válido pela Vitória Cup. Quem ganhar o jogo levanta esse troféu. Eu entrei em contato com o Vasco e o Vasco não confirma ainda esse jogo amistoso. Ué, Baran, então não vai ter amistoso? Eu acredito que o amistoso seja confirmado. A Arena das Dunas já confirmou, me parece que o clube uruguaio também, mas o Vasco ainda não. Talvez por conta desse período de férias, o Vasco esteja aguardando o retorno do elenco para comunicar oficialmente aos jogadores e depois comunicar à imprensa. Enfim, fato é que o Vasco, até o momento, não confirmou a partida. Em contato que eu fiz com o Vasco, a informação foi que estavam aguardando os últimos trâmites para que o acordo em relação ao jogo fosse fechado. Beleza? Acho legal o jogo. Acho importante, uma partida amistosa, preparatória, após o Vasco voltar aí de um período de férias, treinamentos e aí realizar um jogo amistoso, né? Muito melhor do que um jogo treino ou até ficar apenas treinando dentro do CT Moacir Barbosa. Acho válido esse jogo amistoso, sim. O Vasco se reapresenta nesta segunda-feira, né, após um período de férias. Não aguarde dispensas, que isso não vai acontecer. Muita gente dizendo a chegada do diretor executivo vai fazer uma limpa no elenco. Quem faz limpa no elenco não é o diretor executivo, é o técnico Fernando Diniz, que solicita o afastamento de alguns jogadores. E ele já vem fazendo isso. O Vasco já afastou vários atletas desde a chegada do Fernando Diniz. Agora, jogadores ativos, o Vasco não vai dispensar desta maneira. O Vasco vai correr atrás de possíveis interessados, oferecer atleta para algum tipo de negociação, troca-troca, comunicando até aos empresários desses atletas que eles possam buscar outros clubes para que o Vasco possa receber alguma coisa. Até porque o novo diretor executivo que chega, ele precisa ganhar a confiança de muitos ali. E não é uma transformação em 24 horas que você cria um ambiente de confiança, ok? Então, o novo diretor executivo, né, o Admar Lopes, será apresentado nesta segunda-feira ao elenco do Vasco. Notícia mais importante dessa live, atenção! O Botafogo está disputando o Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. Não há um jogo programado contra o Vasco para o dia 12, no estádio Mané Garrincha. Embora ingressos estejam sendo vendidos, esse jogo não está confirmado pela CBF. Atenção!
Para que esse jogo possa ser confirmado, existem vários aspectos. O primeiro deles, o Botafogo precisa ser eliminado aqui no Mundial até a fase oitavas de final, ou na fase oitavas de final. Se o Botafogo avançar para a fase quartas de final, o jogo do dia 12, ele não vai acontecer. Ponto. Por quê? Vou te explicar. O Botafogo joga nesta segunda-feira contra o Atlético de Madrid. Se ele for eliminado, volta para casa. Provavelmente, vou explicar, porque é um pedido do John Textor, provavelmente teremos o jogo no dia 12, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Se o Botafogo avançar para a fase oitavas de final, ele vai jogar no dia 28 ou no dia 29 contra Palmeiras, ou Porto, ou contra o Inter Miami. Se o Botafogo for eliminado na fase oitavas de final, é possível, calma que eu vou contar sobre o pedido do John Textor, que haja jogo no Mané Garrincha no dia 12. Se o Botafogo avançar para a fase quartas de final, não teremos o jogo no dia 12. Por quê? Porque o Botafogo jogaria no dia 4 ou no dia 5. Sendo eliminado na fase quartas de final, não há tempo hábil para que o Botafogo saia dos Estados Unidos, chegue ao Brasil e a CBF confirme no dia 6 um jogo para o dia 12. Por força de regulamento, isso não vai acontecer. A CBF precisa de um prazo de 9 a 10 dias para confirmar a realização de uma partida. Então, se o Botafogo chegar à fase quartas de final do Mundial, não teremos o jogo no dia 12. E se o Botafogo for eliminado na fase oitavas de final? Eu disse aqui que é provável que a gente tenha. Por que provável? Porque o John Textor pediu à CBF um período de férias para os seus jogadores. Porque todos os jogadores, todos os clubes do Brasil deram férias. Menos Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, que aqui estão. E esses atletas, no entendimento do Botafogo, também precisam de férias, porque caso contrário, eles terão um calendário completamente diferente dos outros ao final do ano. Então, é um pedido do Botafogo. Vamos saber se a CBF vai ou não acatar e se vai impactar na partida que ainda não está agendada contra o Botafogo no dia 12. Bom lembrar o seguinte, o Vasco já tem 2 jogos adiados contra o Bahia e Juventude, por conta das datas da Sul-Americana. Então, se o Vasco tiver outro jogo adiado, esse contra o Botafogo, o Vasco terá 3 partidas para encaixar no calendário até o final do ano, considerando que o Vasco vai avançar na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, a gente vai ficar aí com um calendário bem estrangulado para o Vasco. Então, atenção com o pedido do John Textor para que os jogadores do Botafogo tenham alguns dias de férias após o Mundial e também se o Botafogo for avançar na competição. Se ele chegar à fase quartas de final, não teremos Vasco e Botafogo no dia 12 em Brasília, não. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.